Começar pela questão levantada em relação ao governo, o papel do governo e o papel do partido. Penso que o Renato tratou aqui algumas questões que são importantes. Eu só penso que se tem uma coisa que nós acumulamos durante toda a década de 90, com a experiência de nós termos elegido diversos prefeitos e prefeitas, governadores, foi que o partido efetivamente tem que ter um projeto de governo, um projeto para a sociedade. É evidente que o partido disputa rumos. Nós não podemos, e penso que esse debate fica superado entre nós, desde a década de 80, que o partido tem que transformar o governo em correio de transmissão, da mesma forma que partidos que também nós acumulamos tem que transformar o sindicato em correio de transmissão. O governo ele tem que ter autonomia de gestão, mas o partido, outra questão importante que foi colocada aqui é em relação à nossa prioridade eleitoral. Esse é um debate fundamental, e aí que eu penso que nós temos que priorizar de fato a discussão da organização partidária. E para mim não é uma questão de gestão, é uma questão política. A questão da organização partidária não é uma questão de gestão, é uma questão política, porque se o partido não funciona, é evidente que se sobrepõe sim os mandatos, é evidente que nós vamos começar a criar espaços paralelos de governo e de deliberação, de gestão, de encaminhamento. Se os diretórios e instâncias funcionam, o debate é democrático. O debate é entre todos aqueles que compõem a instância de direção, portanto, não é o debate do pensamento, encaminhamento do pensamento único, da única concepção, da única visão. Por isso que a discussão da organização partidária, ela precede. Se nós tivermos partido funcionando, nós vamos debater qual é a nossa posição em relação ao governo do presidente Lula, qual é a nossa posição em relação ao governo Serra, qual é a nossa posição, inclusive, das políticas em termos de relações internacionais que nós estamos construindo, desde que o partido funcione. A desorganização partidária, ela arrebenta com a democracia. Porque muitas vezes a gente acha e pensa que democracia é plenarismo, é assembleísmo. Não é. Democracia é quando nós garantimos espaços onde a militância debata, discuta e, portanto, que a militância não seja só mão de obra barata para o processo eleitoral, que a militância não seja chamada só para o debate interno e para a disputa interna. E aí, companheiras e companheiros, núcleo de base é fundamental, setoriais são fundamentais e estruturação de macro-região é extremamente importante. E os setoriais, que têm que funcionar como mobilização, como espaço de mobilização, mas também é um espaço importante para a construção de qual a proposta do partido para a sociedade, em relação a mulheres, negros, portadores de deficiência, meio ambiente, saúde, educação. Por que nós temos que debater qual a nossa proposta em relação, por isso que eu digo que fazer oposição ao Serra é muito mais que discurso. Qual a nossa proposta em relação à habitação para um governo que não gasta 1% na área habitacional? Qual a nossa proposta para na saúde para um governo que gasta 9% do orçamento na área da saúde? Qual a nossa proposta para a educacional para um governo que gasta 14% na área educacional? Essa discussão nós temos que fazer quando o governo tem o ano que vem um orçamento para gastar 95 bilhões de reais e todas as áreas sociais estão caindo. E aí eu quero fazer um debate. Defendo sim o governo Lula e defendo com muito orgulho. Porque enquanto o governo Serra, o governo PSDB é claramente um governo de desmonte do Estado, porque a proposta do ano que vem é de menos de 2% de reajuste do funcionalismo, portanto é de desmonte do Estado. O governo Lula investe em política social, o parque aqui na Baixada nós sabemos o que vai significar, é o fim das pessoas morando em palafita, é o fim das favelas sem urbanização. Portanto, é uma política sim de construção de um projeto nacional, de recuperação da dignidade do povo brasileiro. E aí é antagônico ao governo Serra, que é o governo PSDB, que é desmonte e a implantação do neoliberalismo. Porque o governo Lula acredita no Estado do Lula, e não é privatização
concessão de estrada, não, que tem uma diferença muito grande. Nós não privatizamos nada, vocês sabem. Ao contrário, quando a bacia de Tupi nós descobrimos o tanto de petróleo que nós tínhamos como reserva, imediatamente o governo afugentou todos os interesses privados na exploração dessa bacia. Portanto, é um governo que acredita no Estado indutor. Ao contrário do que fez o Serra, que nós temos que investigar, por que ampliar a concessão das rodovias não pagaram as luzes do governo passado? De que forma que isso se deu? Quais os interesses que isso serviu? A nosso projeto de concessão foi feito às claras e com plano de investimento de recuperação de estradas, claro, e a sociedade sabendo o que está acontecendo. Enquanto a gente faz concessão de estrada, o dinheiro público não é investido em perfumaria e redução dos gastos públicos. Nós estamos investindo dinheiro público na construção de um projeto de educação. Vamos lançar agora um projeto caro de recuperação da saúde pública. Estamos construindo políticas públicas para as mulheres, para os negros. Isso é investimento do governo Lula e é as diretrizes claras da construção de um novo projeto para esse país e um projeto de desenvolvimento nacional. E quero encerrar aqui a minha fala dizendo que eu tenho apoio de diversas forças políticas, sim. Construir o novo Brasil, do novo rumo, do PTLM, do movimento PT, da mensagem de companheiras e companheiros do mandato do companheiro Beto Custódio de São Paulo. E o que nos unifica? O que nos unifica é a necessidade de nós termos um partido organizado e estruturado. Que em algum momento da nossa história nós temos que mudar a nossa cultura partidária. Não é possível que a gente coloque como prioridade a disputa interna enquanto o nosso partido está fragilizado, desorganizado, desestruturado, a gente não consegue fazer oposição ao PSDB, nem construir um projeto alternativo. Eu quero sim unidade partidária, não apagando as nossas diferenças e as nossas divergências, porque elas vão continuar existindo e é salutar para o PT e nós crescemos como Partido Democrático. Mas nós temos que priorizar nesse momento a construção de modelo de organização que faça o nosso partido ser forte, que faça o nosso partido funcionar, que faça com que o nosso partido efetivamente possa mobilizar a sociedade paulista e mostrar que nós podemos construir um projeto alternativo ao PSDB em São Paulo. Isso é o que nos unifica. Portanto, a construção da unidade partidária, mais do que discurso, é a gente entender que em alguns momentos da nossa história nós temos que visualizar que o nosso adversário está na trincheira do outro lado, que entre nós temos companheiras e companheiros que pensam